Oi, gente, bom dia, tudo bem? Hoje eu vou dar meu relato de parto cesárea pelo SUS. Essa é a Poliana Aime, ela tem 5 meses. Bom, eu comecei a ter pressão alta com 7 meses, né, Poli? Quando eu fiquei grávida dela, eu tava com 37 anos, né? Foi em janeiro e aí em março só que eu fiz 38. Então quando ela nasceu, eu tava com 38. E daí sim, quando eu tava já perto dos 9 meses, né, das 40 semanas, eu já tava muito inchada, mas muito mesmo, e a pressão tava subindo muito. Tava ficando 15, 16, 17, tá? Eu acho que chegou até 18. E daí tá, eu fui uma vez, né, eu acho que foi na terça-feira eu fui na Santa Casa, né, lá no quarto andar pra ser atendida. Daí fui, tomei um remedinho, fiz aquele cardiotoco, sabe? Ela tava bem, aí a pressão baixou, eles me liberaram. Daí quando foi na quinta-feira, eu achei que a pressão subiu, né? Eu vi. E daí eu fiquei nervosa. Daí comecei a limpar a casa. Lembrei até da minha mãe que quando eu tava nervosa, eu ia limpar a casa. E daí fui limpar a casa, daí medi, a pressão subiu mais ainda. Daí eu falei com uma vizinha minha que tava me apoiando na gestação. Daí eu falei pra ela falou, olha, suas coisas já estão arrumadas, né? É bom deixar tudo pronto e ela pediu pra deixar minhas sacolas com ela. Daí eu falei, já tá tudo pronto, minha sacola da Poliana e a minha, né? Daí eu falei, vou tomar um banho, daí eu falo com você qualquer coisa. Daí eu fui tomar um banho. E assim, olha, gente, ó, só de limpar a casa a pressão já tinha subido. Tava 15, subiu pra 16. Daí eu fui tomar o banho, depois que eu tomei o banho, a pressão já tava 17, tá? Então é perigoso. Daí o que tinha me falado quando eu fui na terça-feira, olha, se a sua pressão estiver alta, não toma remédio, porque eu fazia isso. Eu tomava remédio pra pressão baixar e tomava chá, tá? Daí eles falaram assim, olha, vem direto pra cá, porque é perigoso ficar em casa e dar convulsão. É verdade, tá? É muito perigoso a convulsão, pressão alta. E daí tá, eu tomei banho, me arrumei, fui pra casa da minha vizinha, deixei as sacolas com ela, ela chamou um Uber pra eu ir pra Santa Casa. Na terça-feira eu tava com uma amiga. E na quinta-feira, na verdade, eu não tava achando que eu ia ganhar neném. Eu achei que eu fosse lá tomar um remedinho e ia voltar pra casa, sabe? Tranquilo, eu achei que eu não ia ainda. Porque na terça, eles já tinham visto que eu tava mais ou menos de 40 semanas. Daí a médica falou assim que na verdade o parto só faz se tiver acima de 41 semanas, tá? Cesárea. Senão só normal. E como ela não tinha dado sinal, Poliana, então eu falei, pensei na minha cabeça, eu vou pra lá, mas eu vou tomar eles vão me dar remédio pra baixar a pressão, vou ficar lá, fazer cardiotoco, tudo e vou voltar. Daí fui. Peguei o Uber. E, gente, aquele Uber lá na Mato Grosso, ele tava andando assim, bem responsável, sabe? Teve uma hora que ele deu uma freada que foi com tudo pra frente, assim. Nossa, que medo. Daí começou, né? A aventura já, as aventuras de Poliana. No trânsito já. Poderia ter me machucado feio. Eu não sei, eu não tenho sorte com esse negócio de, sabe, de pegar carro, pegar carona. Sempre que eu tô com alguém, a pessoa é irresponsável no trânsito. E graças a Deus parece que tem uma proteção. Eu fico sempre no quase, sabe? Que na verdade nunca me machuco. Daí tá, cheguei lá na Santa Casa, foi a mesma coisa, né? A espera um pouco longa, mas pelo menos lá só atende gestante.
E daí tomei remédio, mesma coisa de terça, ficou tentando, né, baixar a pressão e fiz o cardiotoco, ela tava bem. Só que essa aqui é engraçada. Ela, na hora que ia fazer o cardiotoco, ela ficava quietinha. Daí os médicos querem repetir, né? E depois que passava o cardiotoco, ela começava a se movimentar. Daí eles falavam assim, ela ficou muito quietinha, né? Porque o bebê tem que se movimentar. E ela sempre foi assim, às vezes eu queria, sabe, filmar ela mexendo na barriga, que achava tão bonitinho que as mães postavam o bebê mexendo. E ela sempre foi assim, toda vez que eu pegava o celular para filmar a minha barriga, ela parava de mexer imediatamente. Eu falava, Poliana. Então, no cardiotoco foi assim também. Só que na quinta-feira, minha pressão não queria baixar de jeito nenhum. Daí, a médica, depois, né, da segunda vez que eu tomei remédio pra baixar tudo, tomei soro, a médica falou, olha, nós não vamos te liberar, porque a sua pressão não quer baixar, a gente vai ter que te internar. Daí ela falou assim, ó, só que a gente não vai fazer parto, porque é só acima de 41 semanas que a gente faz parto cesárea, só parto normal. Mas a gente vai te internar pra ver e ficar te cuidando, porque você não pode ficar em casa, porque você não é hipertensa, você não toma remédio de pressão. Então é perigoso você ficar sozinha em casa e ter uma convulsão, a gente não pode arriscar, vamos te internar. Daí eu lembro que eu posei lá, eu tava sozinha nesse dia. Daí fiquei lá no banco duro, dormi lá, né? Naquela cadeira, sabe? Que você toma um soro lá na Santa Casa. E daí quando foi lá pelas 5 da manhã só que conseguiram vaga lá no quarto. E daí eu fui pro quarto. Nossa, eu queria ir pra casa. Você não vê a hora de ir pra casa, sabe? Sorte que lá eles servem comida, porque você fica morrendo de fome. Quando você tá gestante, é difícil. Tá. Daí, gente, fui pro quarto. Daí cheguei no quarto, péssima notícia. Eles falaram que iam colocar sonda em mim. Nossa, se fosse hoje, eu já não ia deixar, sabe? Porque eu acho que não tinha necessidade. Pra mim não ia ter problema, mesmo com aquele sorinho de ir ao banheiro. Nossa, colocaram aquela sonda em mim, como é dolorido, sabe? E fica pinicando, incomodando, sabe? É muito ruim. Daí, porque eu fiquei sulfurando, o que que é? Fiquei tomando sulfato de magnésio, que é para controlar a pressão. Por isso que eu dei a dica aí no meu canal, que hoje eu tomo cloreto de magnésio, porque ele realmente abaixa a pressão. É bem melhor do que você ficar tomando remédio controlado de pressão, porque é natural. Daí tá, eu fiquei lá e quando foi lá pela hora do almoço, de manhã eu fui visitada por uns médicos bem novinhos que estavam fazendo residência. Daí eu falei pro médico que eu queria ir embora já, porque me falaram que eu podia ficar uma semana lá, porque não tinha feito 41 semanas ainda. Daí eu falei, eu quero ir embora. Daí o médico falou, bem novinho, lembra? Ele falou assim pra mim, eu acho que não, eu acho que você já vai sair daqui com o seu bebê. Eu falei, será? Eu falei, tomara. Daí veio um outro médico, conversou comigo, parece que ele já era chefe, sabe, dos residentes. Daí conversei com ele, eu falei que queria optar pela cesárea, porque ele falou, né, que eu poderia. Porque já tinha passado as 40 semanas, pela idade, que era de risco, e a pressão alta também, outro fator. Então, eu tinha o direito de fazer cesárea. Daí ele falou, olha, você pode ter hemorragia. Só que eu já tinha olhado na internet, sabe? Não sou boba nem nada. Eu vi que tanto parto normal ou cesárea, qualquer um que eu escolhesse, eu poderia, e era quase certeza que eu teria hemorragia pela pressão alta. Não é pelo tipo de parto que você tem hemorragia, é pela pressão alta que determina a hemorragia.
Só que o que vem da minha cabeça assim? Ai, desculpa. Que o parto cesáreo seria mais seguro para eu ter a minha filha, porque, sabe, quando você faz esforço, a pressão sobe. Tanto que eu, só de limpar a casa, só de tomar banho, imagina, a pressão já subiu. Um ponto é bastante quando você, né, não tá bem. Então, eu pensei, não, se eu tiver com dor. E outra, na minha família, minha mãe não conseguiu, tá? Foi induzido para ela ter parto normal e não conseguiu dilatação até que teve cesárea. Eu pensei, pra quê? Eu não vou passar por isso. Daí assinei lá o papel, você tem que assinar, né? Um documento falando que você tá ciente dos riscos, que é uma cirurgia e tal. Tá, assinei. E a moça do meu lado, ela era estrangeira, né? E ela optou pelo parto normal. Eu não sei se ela optou, tá? Porque também ela não entendia nada, né? Então acho que ela não optou nada. Eu acho que ela meio que foi induzida. Tá, não é engraçado, gente, desculpa. Daí, na hora do almoço que eu ia falar, eu fiz a ultrassom, tá? A enfermeira foi comigo, me acompanhou. Daí tava tudo bem com essa aqui, tá? E subi e o médico já tinha me avisado que o parto ia ser 3 horas da tarde. Daí avisei minha amiga que ia ser minha acompanhante, que na terça foi comigo, né? Acompanhante do parto. Daí ela chegou umas 3 horas, 3 horas, não, umas 12h30, e eles vieram me buscar. Eu achei que nem ia mais, porque eles tinham atrasado. Acho que eles vieram me buscar umas 3h15, 3h20. E eu fui de cadeira de rodas. É muito estranho, você vai assim. Mas daí eu tirei uma foto minha, pedi pra minha amiga tirar uma foto minha na cadeira de rodas. Nossa, eu tava inchada, horrível. Meu Deus, irreconhecível, sabe? Assim, enorme a cara. O pé inchado, a perna. É horrível. E realmente tinha que ir de cadeira de rodas que tava. E daí tá, eu fui. E só que assim, no dia anterior, andando ali, sabe, esperando a pressão baixar, tomando água, indo no bebedouro, eu encontrei com uma moça que ela falou, eu tive parto cesárea. Ela falou, nossa, foi rapidão, foi 15 minutos. Daí eu pensei, então olha, 15 minutos, imagina, vai ser tranquilo. Gente, meu parto não foi 15 minutos, foi bem demorado. Não sei se tiveram dificuldade, eu acho, pra tirar ela. Daí entrei, tá? Sentei lá no... Primeiro olhei tudo, sabe? E daí me deu um primeiro pânico, assim, de ver aquela mesa prateada lá, sabe? De metal. Todas aquelas luzes, assim, em cima. Daí eu pensei, eu que vou deitar ali, sabe? E daí deitei e... Gente, eu vou fazer meu relato de parto cesárea em 2 partes, tá bom? Porque vai ficar muito longo. Bom, essa é a primeira parte, tá bom? Um beijo. Fiquem aguardando a segunda. Deus abençoe.